Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho que nos acompanham, telespectadores que nos acompanham também pela Rede Vida de televisão, a Rede Vida que nessa semana comemorou o aniversário, 28 anos de fundação da Rede Vida, que presta um belo serviço à evangelização, ao trabalho da igreja. Mais uma vez também nossos cumprimentos a todos os que fazem a Rede Vida e também a todos os que prestigiam a Rede Vida como telespectadores, apoiadores. Queremos mais uma vez também manifestar o nosso apoio a todo esse trabalho que é importante para a missão da igreja através das mídias, através da televisão e do rádio. Quero também saudar os que nos acompanham pelas mídias sociais, caríssimos sacerdotes, diáconos. A palavra de Deus deste domingo traz uma palavra forte e confortadora para todos nós. Não tenhais medo. Jesus, neste breve texto que ouvimos no Evangelho, por 3 vezes usa esta expressão, não tenhais medo. Nosso tempo talvez põe medo em muita gente, muitas pessoas diante das incertezas do presente e do futuro ficam com medo da vida, medo da história, o que vai acontecer no dia da manhã, o que vai acontecer no futuro, o que vai ser de mim e assim por diante. Algumas interrogações fazem parte da nossa vida e é bom sim que nos perguntemos o que vai ser de mim, o que vai ser do futuro, como interpretar os acontecimentos e de alguma forma eles nos apavoram ou nos põem medo porque eles nos superam e nos sentimos pequenos diante deles. Mas Jesus nos diz, não tenhais medo. Este não tenhais medo representa o incentivo que Jesus dá aos seus discípulos e a todas as pessoas, para que ponham antes de tudo a sua confiança em Deus, sabendo que acima de nós e acima de tudo que nos cerca, nós podemos confiar em Deus. A referência aos cabelos que também estão contados pelo Pai do céu, ou aos passarinhos, que Deus sabe deles e os alimenta, e Jesus que diz, vocês valem muito mais do que os passarinhos, por isso não tenham medo, o Pai do céu conhece vocês, sabe de vocês, sigam em frente, coragem pela vida e não deixem que as preocupações da vida tirem a alegria de viver e a confiança de viver. E acima de tudo, não deixem que o medo da vida, de alguma forma, aprisione as energias da sua vida que devem ser colocadas a serviço das realizações boas, de fazer frutificar os dons que Deus concede a cada um, em vez de alguma forma, não deixá-los desabrochar por causa do medo. Medos, no tempo de Jesus, havia, e motivos de medo, no início do cristianismo, havia. Perseguições fizeram parte da vida de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, desde o início e ao longo da história e ainda hoje. Perseguições, incompreensões, discriminações por causa da fé, o martírio por causa da fé. E Jesus continua a dizer, não tenham medo, não tenham medo, tenham fé, tenham firmeza na sua fé, não abandonem a fé mesmo diante das maiores dificuldades. Nosso tempo também é um tempo difícil para quem quer crer.
e viver bem a fé. E dias atrás foi divulgado o relatório sobre a situação da liberdade religiosa no mundo, para não dizer da perseguição religiosa, da falta de liberdade religiosa no mundo. E é impressionante a situação de grande parte da população do mundo sofre perseguição religiosa. E para dizer uma palavra, a religião mais perseguida é a cristã. Os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo em nossos dias. E o que significa esta perseguição? A repressão à liberdade religiosa de expressar a sua fé, de manifestar a fé em público, de transmitir a fé e até mesmo de manter objetos religiosos consigo, discriminação das pessoas, discriminação das organizações religiosas, enfim, falta de liberdade religiosa que muitas vezes chega à falta de liberdade civil, a ponto de as pessoas de religião serem consideradas pessoas de segunda categoria, cidadãos com menos direitos do que os outros. Isto é perseguição religiosa. Isto muitas vezes leva à prisão, à privação dos direitos e ao martírio. Nosso século ainda só tem 23 anos, mas já é muito rico em mártires. Nosso tempo, que se pretende tão esclarecido, continua a ser um tempo de falta de liberdade religiosa e de repressão à liberdade religiosa. E Jesus nos diz, não tenhais medo. Por que Jesus nos diz, não tenhais medo? Podem matar o corpo de Jesus, mas não matam a alma. Podem tirar os bens, mas não tiram o bem maior, a riqueza maior. Podem privar a liberdade por causa da fé, mas como diz São Paulo, a palavra de Deus não está acorrentada, não está aprisionada. Jesus, porém, diz que nós devemos sim ter medo. Não tenham medo de quem lhes tira, talvez, a liberdade, os bens, a vida do corpo, mas tenham medo sim de quem lhes mata a alma, de quem os faz desviar do caminho da fé. Tenham medo de quem os arrasta para o mau caminho. Tenham medo de Jesus, porque estes podem precipitar a sua alma para o inferno, para o resto da história, para o resto da eternidade. Destes tenham medo. Tenham medo de se afastarem de Deus. Tenham medo de abandonarem o bom caminho. E por isso Jesus diz, confiem. O Pai do céu sabe de vocês, também dos seus medos. Confiem em Deus. Ele olha por vocês e lhes estende a mão. Tende coragem de professar a vossa fé. Deixai o medo de lado, o respeito humano. E provavelmente este é o problema maior do nosso tempo, não a perseguição. Ao menos a nós aqui no Brasil, não temos perseguição religiosa aberta. Temos sim atos, episódios de discriminação, perseguição religiosa, lamentavelmente. Mas perseguição religiosa aberta não, existe liberdade, graças a Deus. Porém, onde está a coragem de professar a fé em público? Onde está a coragem de deixar de lado o respeito humano? Onde está a coragem de enfrentar as situações com coragem, também com dignidade, reclamando quando
um irmão, mesmo que seja de outra fé, sofre perseguição religiosa. Se alguém mesmo de outra fé sofre discriminação ou perseguição religiosa, isso nos toca a nós também. Onde está a coragem de ir contra a corrente muitas vezes? Jesus diz: não tenham medo, tenham coragem. Aquele que me confessar, significa que crer em mim diante dos homens, que não tiver medo de crer em mim diante dos homens, eu também me manifestarei por ele diante do Pai do céu. Porém, aquele que tiver medo de me professar diante dos homens, eu também não testemunharei por ele diante do Pai do céu. Nós somos chamados, por isso, a largarmos os nossos medos e a termos coragem de professar a fé, mesmo nas situações difíceis, de indiferença religiosa, de pouca valorização dos gestos religiosos. Situações difíceis que contagiam, de achar que os valores religiosos já foram ultrapassados, não precisamos mais deles. Isto contagia. Tenham medo disso, porque isso leva a abandonar a fé, leva a abandonar a boa prática da fé. Hoje, portanto, Jesus nos convida a não ter medo e a ter coragem de viver e professar a fé nele, no Evangelho, e de perseverar, mesmo se for preciso, na perseguição, na discriminação e no martírio. Nós sempre pedimos ao Espírito Santo que Ele venha em nosso socorro e pedimos sobretudo um dom especial dele, que se chama o dom da fortaleza, para que sejamos fortes, perseverantes, mesmo nas dificuldades. Pois bem, queremos hoje pedir também que o Espírito Santo venha em nosso socorro, em socorro das nossas fragilidades, para que não tenhamos medo, não desanimemos, tenhamos coragem e perseveremos. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.